Voltamos com a segunda parte do Panorama, que hoje fala sobre a exclusão digital. Eu converso com os professores Regina Helena Alves da Silva e Wagner Meira Júnior. Regina, estamos aí às vésperas da eleição. Como é que os novos prefeitos podem ajudar na sua própria cidade, cada um na sua cidade, em relação a essa questão da exclusão digital? Algo é possível de ser feito localmente? Claro, muita coisa é possível de ser feito localmente. Muitos dos equipamentos públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, já têm internet. E eles poderiam fornecer uma internet pública para o entorno, ou as nossas praças, os nossos espaços públicos, os parques, poderiam ter uma internet pública, né? Para facilitar e conduzir o acesso das pessoas. Mas, mais do que isso, eles precisam também de ter essa área técnica de pensar o digital, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem a Prodabel, ela trabalha com uma série de elementos, mas cada vez mais essas áreas do serviço público têm diminuído, né? Então, essa capacidade de planejamento, de pensar as possibilidades, está se afastando da gestão pública, né? Então, esse é um dos elementos que é possível, né? O Wagner citou o exemplo de Brumadinho, um dos desenhos importantíssimos para esses municípios, né, que estão na região metropolitana ou que estão soltos aí pelo estado de Minas, é você ter essa possibilidade de você ter uma internet pública, um Wi-Fi para o acesso das pessoas, conduzidos pela gestão municipal. E mais do que isso, uma inter-relação entre os órgãos públicos de produção e análise dos dados que são fundamentais para a gestão da cidade. Então, sim, o poder público municipal ele tem uma responsabilidade fundamental com o local, com o município. E ele pode criar essas possibilidades de acesso, de produção e de letramento digital. Perfeito. Falando ainda um pouco de eleição e de política, Wagner, a internet tem cada vez influenciado mais, né? Os candidatos, os políticos têm usado cada vez mais a internet. Você acredita que essa eleição agora desse ano pode ser ainda mais influenciada pela internet? Você acha isso positivo ou negativo? Eu acho que isso é um fato. Tá? Eu acho que é uma coisa que já aconteceu na última eleição federal e que certamente vai acontecer na eleição municipal, com as suas características de território, né? Ou seja, uma discussão nacional, uma discussão local. E ela é um fato, e nota que a coisa está tão longe que não tem ninguém que saiba direito qual é o alcance. Né? Então, no passado, a gente já discutiu Twitter, Facebook, pelo menos a gente sabia o que acontecia. Hoje em dia, uma parcela significativa dessa discussão ocorre no WhatsApp e ninguém sabe. Né? Então, assim, o que realmente acontece durante a eleição, nominalmente, nem o WhatsApp sabe, porque eles dizem que as mensagens são cifradas. É interessante que você vê algo que era para aproximar as pessoas, acabou virando uma grande torre de Babel, né? Onde ninguém mais se entende, onde pessoas brigam, né? Pessoas se distanciam. É realmente um cenário, né? que não sei se ele foi previsto para o século XXI, mas realmente é um cenário meio desolador do ponto de vista de comunicação e de interação, né? E eu ouvi recentemente uma expressão que eu achei bem bacana e muito aplicável aos dias de hoje, que é uma expressão do Nietzsche, né? Que ele diz o seguinte: o inimigo da verdade não é a mentira, são as convicções. Então, a gente está assistindo exatamente isso. As pessoas, pelas suas convicções, elas perdem a racionalidade e elas se enclausuram
em caixas de ressonância, que são seus grupos de WhatsApp, e ficam lá dentro, e a gente está caminhando a passos largos para nos transformarmos numa grande torre de Babel. Né? Então, é um cenário assim, aterrador que eu vislumbro. Né? Eu espero que, de alguma maneira, a nossa sociedade ela supere essa visão do WhatsApp. E aí que entra aquela questão que eu falei anteriormente, da consciência digital, né? Da cidadania, da civilidade, e que, infelizmente, ela tem ficado um pouco, né, esquecida em muitos cenários que a gente vislumbra aí, em particular nesse tempo eleitoral. Pois é, além de eleição, né, falando também da eleição, mas também falando do dia a dia das pessoas, a pesquisa do CETIC.br quis saber como é que as pessoas se comunicam através da internet. Veja só os resultados. 92% disseram que já mandaram mensagens por WhatsApp, Skype ou Facebook. 76% já usaram redes sociais como Facebook, Snapchat ou Instagram. 73% já conversaram por vídeo pelo WhatsApp ou Skype. 58% enviaram ou receberam e-mails. Apenas 11% participaram de fóruns de discussão e 8% usaram microblogs como o Twitter. Regina, você vê aí um uso diverso, né? Mas para variar, o WhatsApp lá em cima e a questão dos fóruns de discussão, que seria um momento de estar ali compartilhando ideias, tendo um pouco mais de reflexão, isso infelizmente está com um índice um pouquinho baixo. Desses números aí que foram apresentados, alguma coisa te surpreende? Como é que você vê o jeito que a pesquisa mostra como as pessoas lidam com a internet? Não tem surpresa nenhuma. É esse cenário que o Wagner falou, assim, né? A gente, quanto mais a gente tem certos tipos de tensões que a gente passou a encontrar no século XXI, mais a gente entra para dentro das caixas de ressonância das nossas convicções, assim. Parece que a gente se esqueceu de como que é um bom debate público, né? De uma discordância. Não existe isso mais, a gente foi se cercando dos mesmos e isso hoje reflete nas redes sociais. Então, você vê, o WhatsApp, eu costumo dizer que o WhatsApp é a casa do capeta, você não sabe o que sai dali, né? É o lugar que você acha que você está entre os seus e pode fazer e falar e discutir as coisas livremente, sem ter nenhum tipo de contraditório. Acho que a gente desacostumou do contraditório. A gente acostumou com a briga, o xingar, o agredir, o rechaçar, mas o contraditório, o bom debate, a polêmica, que é o motor da política, né? Esse foi embora. Então, em período de eleições, você vê, muitos candidatos apostam no Twitter. O Twitter, quase ninguém vai lá. Mas ele tem um sentido. Acho que é muito mais isso que a gente precisaria de entender, né? Primeiro, o uso é cultural, né? Eu me lembro das eleições presidenciais, eu não estava no Brasil, eu estava na Finlândia. E o meu celular começou aqueles barulhinhos de notificação. E as pessoas falaram para mim, o que é isso? Eu falei, meu WhatsApp está em pré-campanha, né? Está em campanha eleitoral no Brasil. Eles me olharam e falaram, WhatsApp, campanha eleitoral? Como assim? Eu falei, tem os grupos. Eu falei, mas quantas pessoas tem nos seus grupos? Eu falei, esses assim tem 300, 400. Eles apavoraram, falaram, eu nunca vi isso, o WhatsApp não é para isso. Entende? Assim, então, é um uso cultural também, que a gente faz de todos esses ambientes, plataformas e redes, né? Mas eu acho que o grande problema que a gente tem é onde você pode discutir, os fóruns de discussão, né? Os lugares onde você pode discutir mais, compreendendo o funcionamento dos algoritmos para entender. Volta de novo que eu falei da estratégia, do conhecimento, porque no Brasil há uma compreensão completamente equivocada. As pessoas acham que o algoritmo é que te faz. O algoritmo é capaz de fazer a sua cabeça.
Algoritmo não é criado para isso, nem funciona desse jeito. Mas ninguém sabe qual é a funcionalidade dele, ninguém sabe o que é o algoritmo. Então, você coloca nele aquilo que você não está dando conta de explicar. Então, tudo é culpa do algoritmo. O coitado do algoritmo virou, assim, o capeta no Brasil. Ele faz a cabeça da gente, ele elege as pessoas, ele manda bater nas mulheres, ele é racista, ele é tudo. O algoritmo, única e exclusivamente, diz de nós. Não é ele que nos faz. Ele diz de quem somos. Quando você vai lá nas buscas do Google e aliado a determinados termos aparecem coisas terríveis, é porque nós culturalmente somos assim, né? Então, somos um povo que tem dificuldade com a discussão e que tem dificuldade com enfrentar o contraditório. Aí a gente, não somos só nós estamos vendo isso no mundo, mas aí as redes sociais, elas dizem de nós. E o WhatsApp, como ele não é público, eles dizem daquilo que está... Aí o Freud deve explicar melhor do que qualquer outro o que é que o WhatsApp arranca de nós, né? Que é o pior do que nós temos. Então, por quê? Porque não tem nenhuma mediação. Eu queria que o Wagner falasse um pouquinho dessa questão da comunicação pela internet e juntando um pouco com essa questão do algoritmo. A Regina acaba de falar uma coisa que é interessante, né? Que nós é que criamos o que poderia ser chamado, colocado pelo algoritmo. Só que essa questão, que eu não sei se eu estou errado, que o algoritmo busca o semelhante, né? Se eu gostei de alguma coisa, ele me mostra mais daquilo que eu gostei e aquilo vai virando um espiral. E a minha pergunta é, isso não pode estar colaborando para essa formação das bolhas e colaborando com essa exclusão, não permitindo uma inclusão? Essa que é a questão que eu queria que você falasse para nós, Wagner, por favor. Um ponto, uma analogia que eu acho que é interessante a gente ter, né? É que todo algoritmo, esses algoritmos, inteligência artificial, recomendação, qualquer um deles, né? Por trás de todo algoritmo, só para talvez detalhando um pouco o que a Lena falou, ele tem o que se chama de função objetivo, né? Ele quer maximizar ou minimizar alguma coisa. Então, por exemplo, o exemplo que você deu foi que existem algoritmos que eles são feitos para reter a pessoa, né? É aquele algoritmo que a meta dele é que a pessoa continue interagindo, continue conectada, continue. Outros algoritmos, a meta deles é fazer com que a pessoa compre, né? Então, ele faz de tudo para te convencer que aquilo é uma boa compra. E assim você tem os vários algoritmos aí, cada um com a sua meta, né? E aí é que está a maldade da questão, porque na maioria dos casos, né, esses algoritmos eles não foram realmente construídos com a preocupação com os valores éticos e os valores morais e os valores humanos. E ele, diante daquela possibilidade de atingir a sua meta, ele vai com tudo, né? Ou seja, nós teríamos, sim, é isso que um pouco do que nós falamos sobre a questão do que eu chamei de consciência digital, né? Quando você interagir com o algoritmo, se você entende o que é o objetivo do algoritmo, fica muito mais fácil você se proteger do mal que ele pode te causar. Só que, infelizmente, a maioria avassaladora das pessoas que eu saiba, elas não conseguem perceber necessariamente bem isso, né? Que quando você tem... Vamos pegar o caso político que você colocou. Claramente, nesses grupos de WhatsApp ou outras redes sociais, você tem os chamados chatbots atuando. Ou seja, o que eles querem? Eles querem te convencer de alguma posição política que é do interesse de quem os criou, né? E se você não percebe que aquilo é uma visão tendenciosa, que aquilo é uma visão distorcida, você pode embarcar naquela questão, sim, né? Então, ou seja, como qualquer tecnologia, né, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E, no nosso caso, uma questão fundamental para controlar os potenciais malefícios, ela viria de nós termos maior ciência e consciência do que está acontecendo.
uma vez que o outro lado é muito mais complicado em termos de você controlar toda sorte de questões subliminares que possam estar embutidas ali. Tem uma última observação que vai na direção do que a Lena falou, que eu acho que é muito importante, né? É que muitas vezes não há uma intenção de quem constrói o algoritmo de fazer alguma coisa que seja declaradamente maliciosa, mas a origem, o contexto onde o algoritmo está inserido, acaba absorvendo características que são indesejáveis. Um caso que é clássico no Brasil, e, por exemplo, nesses algoritmos de busca, é racismo, né? É sexismo, ou seja, não é que o algoritmo ele foi programado para isso, mas acontece que como ele aprende a partir dos dados e o nosso passado não é necessariamente glorioso, então ele aprende as coisas erradas, né? E passa a atuar de uma maneira inadequada e de uma maneira que pode causar dano. Perfeito. Eu queria agradecer muito ao Wagner, queria agradecer muito à Regina. Eu conversei hoje com a coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, o INPUT, Regina Helena Alves da Silva, e com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Wagner Meira Júnior. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Regina, muito obrigado a você que nos acompanhou e até o nosso próximo programa.